Doutora Fabiana Leite, seja bem-vinda, né? Aqui é a Rádio Cultura de Serra Talhada. A doutora vai falar aqui para 35 cidades na nossa região a partir de Serra Talhada. É um prazer recebê-la nesse feriado, né? Dia 15 de novembro. Um prazer recebê-la. Bom dia. Bom dia, Tony. O prazer é todo meu. Bom dia, todas e todos os ouvintes da Rádio Cultura FM de Serra Talhada. Um prazer estar aqui para falar rapidamente sobre um assunto tão importante que é a pensão alimentícia e as situações em que as crianças têm direito e, por fim, para falar sobre o quinto constitucional. Muito obrigada pelo convite, Tony. Muito bem. Doutora, para a gente falar então, essa questão de alimentos, né? A partir de que momento, né, se pode requerer, por exemplo, uma pensão alimentícia? Eu queria que a doutora pudesse falar um pouco, né? Até pelo nome, quando se fala aqui, vamos falar sobre alimentos, né? A população às vezes até não entende esse termo jurídico, né? Esse termo técnico que é utilizado. Eu queria que a doutora pudesse falar um pouco sobre esse tema. É exatamente isso, Tony. Muitas pessoas não entendem, mas alimentos ou pensão alimentícia, antes de responder exatamente, eu quero dizer que os alimentos, eles não servem apenas ao controle da fome, tá? O Código Civil, na verdade, não define o que sejam alimentos, mas existe na Constituição Federal que assegura a toda criança e adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade. Daí podemos encontrar o parâmetro, né, para a mensuração dessa obrigação alimentar, né, e também pode ser extraído, inclusive, do Código Civil, no artigo 1920, que explica um pouquinho o que seria o legado de alimentos. Então, eu posso dizer que essa obrigação alimentar, ela se encontra no princípio da solidariedade, ou seja, a fonte da obrigação alimentar são os laços de parentesco, né, que ligam uma pessoa a outra, independentemente do seu tipo, se é derivado de um casamento, de união estável, de uma família homoafetiva, de uma família socioafetiva, ou seja, se existe um link, né, de laços de parentalidade e uma pessoa necessita para sua sobrevivência, para a satisfação das suas necessidades vitais, porque não pode prover por si só, então ele vai ter direito a esses alimentos. Então, a obrigação alimentar, ela tem um fim princípio, que é atender às necessidades de uma pessoa que não pode prover a sua própria subsistência. Então, existe, obviamente, né, uma presunção de que a criança ela não pode, né, por si só, satisfazer as suas necessidades. Ela precisa que um pai ou uma mãe faça isso por ela. Então, a gente precisa dizer que esses pais, né, por conta da relação de parentesco de pai e mãe, né, ele vai ter essa obrigação alimentar para com seus filhos. Ou seja, os alimentos, em suma, Tony, são as prestações para a satisfação das necessidades vitais de quem não pode prover por si só essas necessidades vitais. Então, tem por finalidade fornecer a um parente, a um filho, a um ex-cônjuge, a um ex-companheiro o necessário à sua subsistência, tá? E quanto ao seu conteúdo, o que é que vai abranger? O indispensável ao seu sustento, ao seu vestuário, à sua habitação, à sua assistência médica, à sua educação. Então, enquanto os filhos, está lá no 1630 do Código Civil, enquanto os filhos estiverem sujeitos ao poder familiar, ou seja, enquanto menores, até 18 anos, via de regra até 18 anos, eles podem requerer a pensão alimentícia a seu pai, a sua mãe, se assim for o caso de não estar morando com um deles, né? Porque o que já está morando já está arcando com essas obrigações. Então, imagine que tem um casal que se separa, a criança continua morando com a mãe, então a mãe está, né, consequentemente arcando com essas obrigações, né, com sustento, com habitação, com vestuário. Aquele que sai da casa, por exemplo, o pai, então essa criança tem direito de pleitear essa obrigação alimentar a esse pai. Então, é necessário dizer que, para as crianças, essa necessidade é presumida por lei, tá? Então, até 18 anos é presumida por lei. A partir de 18 anos, tá? O pai que paga, ele, em tese, pode pedir a exoneração de alimentos, Tony.
Por quê? Porque quando atinge 18, se ele não pedir essa exoneração, vai continuar pagando, tá? Ela não encerra de forma automática. Entendi. Porque esse pai peça a exoneração de alimentos. Mas se esse filho estiver cursando uma faculdade e não tiver condições de trabalhar, esses alimentos podem perdurar até os 24 anos. Muito bem. Inclusive, chegou uma pergunta aqui bem interessante, doutora Fabiana, que é o seguinte, olha, dizendo o seguinte: bom dia, Tony, gostaria de saber da advogada se um pai que nunca pagou pensão alimentícia ao filho, e o filho agora já é de maior, se ele pode entrar na justiça para o pai pagar os anos que ele nunca pagou e que nunca deu nada. Existe essa possibilidade? Não, não existe. Não existe alimentos retroativos. Uhum. Se você tem um filho, por exemplo, tá com 10, 12 anos, aí a partir de hoje, eita, meu filho agora está precisando, vou pedir esse tempo todinho para trás. Só vai poder pedir a partir de hoje para frente. Não existe alimentos retroativos. É a partir do momento da distribuição da ação para frente. Se esse filho que está maior de idade nunca pediu para trás, ele não tem esse direito. Mas se hoje ele ainda já adulto, estiver passando por uma dificuldade financeira, alguma doença que o incapacite para trabalhar, ele pode pleitear alimentos, decorrente da situação de incapacidade laborativa. No caso, só para ficar até a ouvinte que fez a pergunta, que possa compreender, existe uma possibilidade de pensão mesmo com a maioridade. Nesse caso, por exemplo, de uma faculdade, né? Que o jovem completou 18 anos, mas ele fez faculdade, está fazendo, e até para ajudar nesses estudos, ele pode, então, requerer essa pensão junto ao pai. Existe essa possibilidade. Isso, exatamente. Veja, em tese, até 18 anos é presumida a necessidade. A partir daí, é necessário comprovar. Se estiver na faculdade, presume-se que não tem condições de trabalhar, então esses alimentos perduram até 24 anos. Após 24 anos, imaginemos que uma pessoa está acamada, está com uma deficiência sem condições de trabalhar. Essa pessoa pode também pleitear, se for o caso. Compreendi. Todos os parentes, os cônjuges ou os companheiros, está lá no artigo 1694 do Código Civil, pedir uns aos outros alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às suas necessidades básicas de vida e de sua educação. Então, pode ser esse parente, pode ser um pai de 60 anos e pode pedir a um filho, que é recíproco, tá? Um avô pode pedir a um neto. Isso tudo vai depender do contexto da impossibilidade dele, naquele momento, estar com condições para prover a sua própria subsistência. Então, existe sim alimentos de pais contra filhos, pais que estão adoentados, acamados, e filhos em boas condições financeiras, e isso é possível. Muito bem. Doutora, aproveitando também a sua vinda aqui no nosso programa, né, trazendo essas orientações importantes, né, explicando um pouquinho como é que funciona a questão de alimentos, mas também eu queria aproveitar que a doutora pudesse falar sobre o 5º Constitucional, né, como é que funciona, tá para ter eleições também, conforme as eleições da OAB, né, a OAB vai ter eleições dia 18, seccional aqui de Serra Talhada, e esse 5º Constitucional é um importante dispositivo, né, para a advocacia brasileira. Queria que a doutora pudesse falar um pouco, né, como é que funciona, como são escolhidas também as pessoas para participar também, os advogados que podem participar. Vou explicar, de forma bem rápida. É o seguinte: o 5º Constitucional é uma peça fundamental na estrutura do Poder Judiciário. Inclusive, em julho agora de 2024, comemorou 90 anos. Ele existe na Constituição Federal do Brasil desde 1934. Né? Esse dispositivo da Constituição atual de 88, ele garante que 20% das vagas dos tribunais regionais federais, dos tribunais do Estado, dos tribunais do Distrito Federal, ou seja, 20% é um quinto, né? 20% é um quinto, essas vagas sejam ocupadas por advogados e por membros do Ministério Público. Por isso que a gente chama 5º Constitucional do MP e o 5º Constitucional da Advocacia. E o intuito é trazer mais diversidades, novas perspectivas, novas visões, né, para o sistema judiciário.
Então, ele é importante, o quinto constitucional, porque permite, nesse caso, segunda-feira, vai ter eleição da Ordem dos Advogados do Brasil estadual, Pernambuco, vai ter aí na local, né, na subseccional de Serra e de todas as outras subseccionais do estado de Pernambuco, e no mesmo dia também vai ter a eleição do quinto constitucional, né? O quinto constitucional ele permite que profissionais, nesse caso da advocacia, com vasta experiência jurídica, né, que não são da carreira da magistratura por meio de concurso, eles ingressem nos tribunais, né? E isso, sem sombra de dúvidas, enriquece aí as decisões judiciais com diferentes vivências, com diferentes perspectivas, com diferentes visões, promovendo, sem dúvidas, um judiciário mais dinâmico e um judiciário mais conectado à realidade. Então, como é que funciona, né? Na Constituição Federal diz que os advogados e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, e no caso de advogados, para além de 10 anos de carreira, com notório saber jurídico e reputação ilibada, podem ser indicados para compor as vagas do quinto constitucional. Nós advogados, os candidatos advogados desse quinto, já passaram, os 24 candidatos, já passaram por uma sabatina na OAB-PE, né? Inclusive já está lá gravado na TV OAB, no YouTube, e depois desse processo rigoroso de seleção, vai ter segunda-feira a escolha pela advocacia. A advocacia escolhe essa primeira fase. Então, os 6 mais votados pela advocacia, todos os advogados de Pernambuco, adimplentes, poderão votar online, né, nessa indicação do quinto, né? Então, após esse processo de seleção, as 3 mulheres mais bem votadas e os 3 homens mais bem votados, porque nesse ano vai ter a paridade de gênero, então vão escolher os 3 mulheres mais votadas, os 3 homens mais votados. Esses nomes irão compor a lista sextupla da advocacia. O presidente da OAB estadual encaminha essa lista sextupla para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que hoje tem 58 desembargadores. Esses aí vão escolher 3 nomes, que aí vão compor a lista tríplice. Depois disso, o tribunal encaminha para a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, que desses 3 nomes vai escolher um nome que será um novo ou a nova desembargadora do Tribunal de Justiça. Então, é importante dizer que esse instrumento é importante porque é um cargo vitalício. A advocacia deve votar 18 de novembro. Essa eleição é totalmente online, Tony. Então, ninguém tem parâmetro, né, de quantas pessoas vão votar, não se tem noção. Mas todos os advogados adimplentes poderão votar online, né, para esse cargo vitalício. Não é um mandato que é renovado a cada 3 anos, como é no caso do presidente da OAB Serra, presidente da OAB de Pernambuco. É para um cargo vitalício, e esse advogado que foi escolhido vai ser o desembargador, que só vai sair depois com 75 anos de idade. Por isso é muito importante analisar os currículos e a trajetória de cada candidato e candidata. E é importante saber que os advogados precisam ter um mínimo, né, de atuação, né? Tem toda, como você colocou, toda uma análise criteriosa, né, para que seja escolhido. E é interessante até colocar, porque eu mesmo não tinha conhecimento, doutora, que poderia ser escolhido, né, para uma função de desembargador sem processo de concurso público, porque também tem a escolha através de concurso público, né? Até para as pessoas entenderem, né? Isso, Tony, veja, os juízes são por concurso público, certo? Juízes e juízas. Mas para os desembargadores, eles são juízes escolhidos por 2 condições, ou por merecimento ou por antiguidade. São 2 critérios para ser desembargador. São juízes de carreira de concurso público, um por merecimento e outro por antiguidade. E o outro é um quinto. Um quinto desses desembargadores, 20% das vagas dos tribunais, é do MP e da advocacia. Você entende? Então, aí, a maioria, de fato, os desembargadores advém aí da carreira da magistratura por concurso público. 80%. Mas 20%, que é um quinto, advém do MP e da advocacia.
Entendi, muito bem. Então, essa eleição já acontece segunda-feira. Aliás, segunda-feira não, dia 18. Isso, é segunda mesmo. Segunda-feira, 18 de novembro, Muito bem. de 9 às 17 horas, online, totalmente online, a eleição da OAB estadual, da OAB subseccional e do quinto constitucional. Claro que em todas as subs, inclusive aí em Serra Talhada, vai ter suporte para que os advogados que não consigam votar nas suas casas, nos seus escritórios, possam votar no computador instalado pela OAB nas subseccionais. Muito bem, isso é muito bom saber. Doutora, eu queria lhe agradecer demais por essa participação. Depois vou marcar só para a gente falar de outros assuntos importantes e justamente nessa área sua de atuação da família, para que a gente possa tirar mais dúvidas aqui dos nossos queridos ouvintes. Lhe agradeço demais, doutora, e desejo um bom feriado, né? Um bom final de semana. Muito obrigado, viu, pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Tony. Muito obrigada e um bom feriado a todas e todos de Serra Talhada. Obrigada.